Bem, como eu já te disse, o tema hoje se chama Transferindo o Poder de Deus. Esse é um tema que eu tenho certeza que vai te dar um entendimento bem marcante e bem grande a respeito do conhecimento do Evangelho da Graça, daquilo que tem feito bem na vida de muita gente por aí. Nós temos sempre comentado aqui a respeito de uma passagem bíblica que está em Romanos capítulo 12, verso 2, que diz, transforme sua mente, não se conforme com isso que está nela, né? Não se transforme com esse mundo que está aí, o mundo que você criou a partir das experiências que você recebeu na tua mente. Não se conforme com isso, transforme esse entendimento para que você possa então entrar numa novidade de vida, numa vida um pouco melhor do que a vida que quem sabe você já tem. Não há nada que não possa melhorar, não é verdade? Então o apóstolo Paulo, quando escreveu isso, ele até citou, ele disse assim, para que possais experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é necessário que você renove, transforme sua mente para que você então possa experimentar isso. Eu gostaria de iniciar esse tema lendo aqui para você, né, aqui na minha agenda 2023, né, aqui presente da pastora Céia, um pensamento, uma frase, um texto, um pequeno texto que eu recebi de um amigo e que me fez refletir. E eu anotei aqui na primeira folha do primeiro mês desse ano para eu me lembrar, ou pelo menos procurar me lembrar durante todo esse ano. Eu vou ler para você, porque é um texto bem interessante. Você sabe que Deus fala através de quem Ele quer e como Ele quer, e eu espero que o que eu senti quando eu recebi esse texto aqui, você sinta também aí e anote, se você precisar anotar. Depois você escreva para mim um WhatsApp, que eu escrevo para você o texto e mando para você. Diz assim, olha aqui, e, abre aspas aqui para o texto que eu recebi, e se em vez de você esperar por 2023, fosse ao contrário, 2023 esperasse por você? Isso é uma pergunta. Então, já começa questionando aqui. Então, em vez de você dizer, 2023 vai ser melhor que 2022. Eu te proponho, use, eu serei melhor em 2023. Em vez de que 2023 seja um ano excelente, eu te proponho que você use, eu serei uma pessoa melhor, eu serei uma pessoa excelente em 2023. Em vez de, o que 2023 está reservando para mim? Eu te proponho que você use o que eu estou reservando para 2023. E em vez de tomara que 2023 me traga isso e aquilo, eu te proponho que você use o que é que eu pretendo levar, entregar ou oferecer a 2023? Então, eu te desejo um ótimo você para 2023. Tudo começa por nós mesmos. Não adianta ficar esperando os outros. Tenha claro no teu pensamento um trecho do poeta William Shakespeare que diz assim: plante o seu jardim você mesmo e decore a sua alma, ao invés de ficar esperando que os outros lhe tragam flores. Fecha aspas. Então eu queria começar esse tema uma vez mais, marcando a seguinte frase: quem renova a sua mente é você. Não é o ano que está iniciando que vai renovar a tua mente. Não, eu estou de acordo com aquele trecho ali do poema, né? Faça você, porque se você não fizer, você vai ficar esperando que alguém faça por você. E isso não vai funcionar, né? Então, abençoados,
Transferindo o poder de Deus significa que uma transferência de poder é a transferência de conhecimento. Eu acabei de, pelo menos, me esforçar agora aqui, lendo para você o que eu recebi, né? Para não ficar só comigo, que eu não sou egoísta. Eu acabei de transferir para você um pouquinho de conhecimento que vai fazer você refletir. E quem sabe tenha poder de fazer você colocar em ação, porque eu já te disse que se você recebe qualquer tipo de conhecimento, mas não coloca esse conhecimento em ação, não adianta nada, porque só existe uma coisa mais poderosa que o conhecimento, é a ação, a prática. Você precisa tirar do campo do conhecimento e partir para a atitude, né? Não adianta nada você saber que se você só colhe aquele que planta. Pronto, isso eu já sei. Mas se você não praticar o plantio, você não receberá a semeadura, entendeu? Então, isso é dessa forma, você precisa praticar aquilo que você conhece, porque o que todo mundo assim busca fazer, o que eu busco fazer aqui, melhor dizendo, todo mundo não, o que eu busco fazer aqui toda semana, dia sim, dia não, quase que invariavelmente ao vivo, é transferir esse conhecimento, porque eu vou repetir, o tema de hoje se chama Transferindo o Poder de Deus, e uma pessoa legalista, ela vai pensar em quê? Ela vai pensar em alguém fazendo uma oração com imposição de mãos, e dessa maneira o poder que está em mim atravessa para você como se fosse mágica, e isso não é assim, porque uma transferência de poder é uma transferência de conhecimento, é uma explicação, né? Então, quando você explica, se você é professor de matemática na escola e deu aula de matemática lá para os teus alunos e o seu aluno, então, aprendeu essa matéria e a colocou em prática, você teve êxito em transferir esse poder, esse conhecimento naquela cadeira, naquela matéria. Agora, falando do poder de Deus, o que é o poder de Deus? Bom, o poder de Deus, você sabe, é o Evangelho. Se você pegar a sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 1, eu vou até ler para você aqui bem rapidinho. Romanos, capítulo 1, verso 16, diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê em quem? No Evangelho, porque o contexto aqui é o Evangelho, né? Então, quando a gente fala do Evangelho, quer dizer, o Evangelho é de Romanos a Hebreus. Não estou falando de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque esses livros são livros históricos, assim como o livro de Atos é um livro histórico. Então, quando eu falar aqui o Evangelho, eu estou me referindo ao Evangelho revelado ao apóstolo Paulo, que está ali naquela ordem, não foi a ordem que ele escreveu, o primeiro livro que ele escreveu foi aos Gálatas, né? Mas ali na Bíblia está de Romanos a Hebreus. Esse aí é o Evangelho para você, porque o Evangelho é o que? São boas notícias, né? E de Romanos a Hebreus você só encontra boas notícias. O diabo foi destruído, você é um abençoado, você está perfeito, conduzido em triunfo, mais que vencedor sobre todas as coisas, são excelentes notícias. Isso é o Evangelho. Então, isso é o poder de Deus. E quando eu compartilho com você um pouco desse conhecimento, eu estou transferindo para você o poder de Deus. E isso é tudo, né? Então, já te expliquei o que é o Evangelho. O Evangelho é onde está registrada a nossa posição espiritual, a nossa verdadeira posição espiritual. No Velho Pacto, ou então incluindo Mateus, Marcos, Lucas e João, ali não é a nossa verdadeira posição espiritual, porque o pecado estava de pé, Cristo ainda não tinha pago o preço, os pactos ainda não tinham sido transferidos, ainda era uma época em que o diabo estava vivo, porque ali ainda estamos falando do velho pacto, o novo pacto só começou depois da ressurreição, não é? Então, o poder de Deus é
o Evangelho de Romanos até Hebreus. Ali você encontra o poder de Deus. De maneira nenhuma eu estou dizendo para você desprezar a Bíblia, porque o próprio apóstolo Paulo, ele cita em algum lugar que tudo aquilo que foi escrito na antiguidade é para o nosso conhecimento, para o nosso consolo, né, para que a gente possa comparar que aquelas pessoas lá atrás viveram dias difíceis e o mesmo Deus que ajudou aquelas pessoas lá atrás, como Davi, Moisés e Abraão e fulano de tal e todos eles, é o mesmo Deus que está hoje morando em você, então ele é capaz também de tirar você dessa situação, dessa tribulação que você está. Por isso é que o apóstolo diz ali, não desprezemos o que foi escrito na antiguidade, porque isso serve para nós como algum tipo de experiência. Então, quando a pessoa transfere para outra pessoa o conhecimento que está no Evangelho, está transferindo o poder de Deus. Está muito claro. E também fica muito claro que isso não tem nada a ver com religião. Verdade? Não tem nada a ver com religião, isso aqui. Isso aqui não tem nada a ver com que a pessoa, eu sou católico, então isso não é para mim. Não, isso não tem nada a ver. Eu sou da Umbanda e isso não é para mim. Não, peraí, espere um momento. Isso não tem nada a ver com religião. Não importa o credo que você confessa, não importa aonde você congrega, não importa aonde você vai. Eu gostaria que você ouvisse o que eu estou falando, porque se você crê em Cristo, o que eu falo é para você. Essa ministração que eu faço aqui, ela não tem barreiras religiosas, porque ela é para os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus em qualquer canto do planeta, né? Por isso que eu anotei aqui, olha, o conhecimento que está aqui no Evangelho, ele é franqueado a todos, tá? Aqueles que estão sobre a face da terra. Aí você pergunta, Pedro Kelly, mas tem gente que não acredita. Já a gente vai compartilhar, porque isso faz parte da transferência que eu quero, do poder de Deus que eu quero fazer hoje para você, né? Porque esse conhecimento, ele revela a tua posição espiritual. Qual é a tua posição espiritual? Essa posição é uma posição eterna. A posição espiritual, ela é imutável. Ela segue para sempre, tá? Quando eu digo abençoado, mais que vencedor e tal, e toda essa música maravilhosa da graça de Deus, ela é nada mais, nada menos do que uma referência à sua posição espiritual. A sua posição espiritual não muda, ela não muda. Você precisa compreender isso aí, ela não muda. O que muda é a condição humana. Então, mesmo que você passe dias maus, né, você não pode deixar ou abrir mão do entendimento que a tua posição espiritual não é aquilo que está refletido no dia mau. Você tem que rechaçar isso. Dessa maneira, você vai suportar e vai se proteger melhor, né? Porque lembre-se que isso aqui é um poder, e esse poder, ele está em você, ou seja, você está de posse desse conhecimento, então você tem que usar esse conhecimento. Quando chegar o dia mau, você tem que arrumar uma forma, e cada um vai arrumar a sua forma de se defender da sua melhor maneira para proteger a tua mente e não deixar que a tua mente aceite que a condição variável daquele dia mau afete o teu entendimento com relação à tua posição espiritual. Então, condição é uma coisa, ela muda. Um dia está assim, outro dia está assado, não é verdade? Agora, a posição não, a posição ela é imutável, a posição é aquilo que está no Evangelho. Vou repetir, esse conhecimento, o conhecimento do Evangelho revela a tua posição espiritual. Talvez você esteja acostumado, porque como todos ou muitos de nós, talvez você tenha participado de um sistema religioso que te fez mal e te maltratou bastante, e você, como não sabia nada a respeito desse assunto de posição espiritual, você aceitou que você era qualquer um, qualquer uma, de qualquer jeito, de qualquer maneira, e isso é algo que você deve parar um momento e fazer um julgamento aqui, porque quando você toma contato
com o poder de Deus, que é o Evangelho, então você começa a ver que a tua posição espiritual é muito mais excelente do que aquilo que te disseram. E quando você começa a viver pela tua posição espiritual, as coisas começam a mudar, começa a desanuviar tudo aquilo que até então estava meio tenebroso. Você começa a receber um consolo, você começa a não se sentir só, você começa a se sentir amparada, você começa a se sentir livre, você começa realmente a se sentir um ser poderoso. E um ser poderoso já tem outro tipo de atitude, porque esse saber desse poder, ele é como um revestimento, sabe? É como uma roupa, é como aquela... Não sei se você viu o filme do Homem de Ferro, enquanto ele era o Tony Stark, ele estava ali, se desse um tiro nele, ele acertava, né? Agora, quando ele se revestia com a armadura do Homem de Ferro, podia dar um tiro nele que resbalava, porque essa armadura o protegia. Então esse conhecimento é como um revestimento, é como um escudo. Na verdade, aqui no livro de Efésios, o apóstolo Paulo fala dessa armadura, né? Tomai sobre vós toda a armadura. Ele diz que a fé, que é o entendimento daquilo que você não está vendo, né? É um escudo, o escudo da fé que você tem que levantar para você poder permanecer firme no dia mau. Então ele já está te dizendo, o dia mau vai chegar. Não é porque nós entramos em 2023, que agora é ano novo, tudo são flores. O dia mau vai chegar. E quando o dia mau chegar, o que você tem que fazer? Tem que pegar o escudo da fé e levantar. Porque senão, você não vai estar usando de maneira correta o poder de Deus que eu estou transferindo. Ou pelo menos eu estou buscando a melhor maneira de transferir para você. Entendeu? Porém, sempre tem um porém, né? Isso funciona de forma distinta nas pessoas diversas. As pessoas são diferentes, as pessoas são distintas, as pessoas não são iguais. Elas estão na sociedade, elas estão na rua, elas estão na vizinhança, elas estão na escola, elas estão no trabalho, elas estão em todo lugar, e as pessoas são diferentes de você, de mim, né? E esse tipo de conhecimento funciona de forma distinta nas diversas pessoas. Um pouco antes, eu falei para você que o conhecimento do Evangelho está franqueado aqui no nosso ministério, aqui no nosso canal, Pedro Kelly RCC, Reconciliados com Cristo, está franqueado para todo mundo. Mas isso funciona de forma diferente. E a gente tem que entender isso aí, porque agora há pouco você me perguntou, mas Pedro Kelly, as pessoas são diferentes, tem pessoas que creem, tem pessoas que não creem, tem pessoas que rechaçam, tem pessoas que... Eu não quero discutir se crê, se não crê, nem nada. Eu gostaria de colocar para você hoje aqui, por exemplo, Romanos capítulo 9, verso 21, um pouco desse poder de Deus para que você comece a pensar junto comigo, né? O que diz aqui? Romanos capítulo 9, verso 21, fala assim, aqui, ó. Ou será que o oleiro não tem poder sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso para honra e outro vaso para desonra? Então, qual é o questionamento aqui? O questionamento aqui é o seguinte, a massa é a mesma, né? A massa é a mesma, mas o vaso é diferente. Os vasos são distintos, são diferentes, né? Por exemplo, uma mãe ela pode dar à luz a dois filhos e serem Jacó e o outro Esaú. Não quer dizer que da mesma massa vão sair dois vasos destinados à mesma função, né? Da mesma Eva pode sair um Abel e pode sair um Caim. E certamente isso aconteceu muito na face da terra para poder explicar por que é que na terra existem duas sementes. Então aqui, buscando essa transferência desse poder de Deus para você, comentando contigo a respeito desse conhecimento, na terra, dentre todos os seres humanos, mais de 7 bilhões
de pessoas que existem no planeta Terra, existem duas sementes. Existem aqueles que são preparados para a destruição. Não entenda isso como uma condenação que vai para o inferno, porque não é isso que está falando, né? Destruição nesse aspecto significa morreu, acabou, não tem registro. Assim como um passarinho. Um passarinho fica velhinho, não sei se o passarinho morre de velhice ou morre de tuberculose, eu não sei. Eu sei que quando o passarinho morre, ele cai do galho lá durinho assim e acabou, ele não tem espírito. Entendeu? Por quê? O passarinho está no paraíso. Não, o Evangelho não nos dá base para falar que isso dessa maneira, assim que quando os seres animais morrem, eles vão para algum lugar, o seu espírito? Não, então comparamos aqui uma pessoa natural, uma pessoa que não tem espírito, quando ela morre é destruída. O que significa destruído? Não tem registro. Acabou. Não tem registro. É uma pessoa animal. Cabeça, tronco e membros, tem os 5 sentidos, tem a razão, raciocina, né? Porque é um animal racional. Você que está me ouvindo é diferente, porque você em teu corpo, você é um animal racional também, porém dentro de você habita o Espírito de Deus. Então você tem duas naturezas. Uma pessoa comum não. Porém, a pessoa comum não traz um letreiro. Eu sou uma pessoa sem espírito. Não, ela não traz um letreiro. Por isso é que o Evangelho é franqueado a todo mundo. E, na verdade, essa ministração e essa pregação, ela separa o joio do trigo. Por quê? Porque só pode seguir exercendo tudo isso aquele que crê. Porque aquele que não tem a capacidade de crer, ele vai tomar outro rumo. E não é culpa dele também ou dela, porque quem foi que fez o vaso assim? Aí eu vou repetir o verso para você. O oleiro. Ou será que o oleiro não tem poder sobre o barro? Para do mesmo ventre fazer com que nasça dois diferentes? Um vaso é para honra e outro vaso é para desonra? Então, essas pessoas todas estão por aí. Nós todos estamos por aí. Na família, na vida, na terra, caminhando para cima e para baixo, fazendo tudo isso aí. Porém, você precisa respeitar que em alguns há o Espírito de Deus, em outros não. E você não tem o direito de saber quem sim e quem não. Entendeu? Você não tem esse direito. Então é uma coisa que você deve perder, deixar de lado, aquela coisa que às vezes alguém pergunta assim, mas Pedro Kelly, e como é que a gente sabe se aquela pessoa lá é da salvação ou não? A minha resposta é simples, não quero ser grosseiro, tá? Não é isso. E isso não te interessa. Por quê? Porque isso é com Papai Deus, entendeu? Você tem que saber de você. Porque se você usa o teu tempo buscando tratar das tuas coisas e deixando os outros de lado, você vai ganhar tempo, você vai cortar caminho, você vai carregar menos peso para 2023 na tua própria vida e certamente vai ser uma pessoa melhor. Então, vou repetir aqui. Quando o verso diz aí, os vasos aqui diz, como mesmo? Diz aqui, um vaso para a honra e outro para a desonra, e se Deus, querendo mostrar sua ira e fazer notório o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para destruição, aqui, isso aqui é uma pergunta que vai acabar lá no verso 24. Eu estou lendo para você verso a verso, para que a gente possa ir conversar um pouquinho sobre esse conhecimento. Então, existem vasos que foram preparados para um determinado propósito. Por exemplo, um Judas foi preparado para um determinado propósito. Você sabe qual foi? Não preciso ficar explicando aqui. Um Caim foi preparado para outro determinado propósito. Você também já sabe qual foi a história de Abel e Caim ali, né? Não preciso ficar explicando aqui. Um Esaú também foi preparado para um determinado propósito, né? E eu estou falando aqui
esses dois, Abel e Caim, Jacó e Esaú, eles nasceram da mesma mãe. Abel e Caim nasceram de Eva e Jacó e Esaú nasceram da sua mãe lá. Né? Diz que um já havia sido escolhido antes de nascer, que era Jacó. Se você ler esse contexto aqui do capítulo 9, você vai vendo que o apóstolo Paulo está falando aqui que você foi conhecido de Deus antes de você nascer. E existem outros que simplesmente nasceram sem o Espírito de Deus. Deus não depositou ali, não estava escrito que aqueles iriam ser vestidos de carne, como você e eu fomos vestidos de carne. Né? Nasceu um corpo humano sozinho, uma pessoa, uma alma vivente, assim como Adão foi, que não teve espírito. Então, essas pessoas são desprovidas do espírito. Então, quando elas falecem, não tem registro nenhum dessas pessoas. E a gente não sabe disso, quem é, quem não é. A gente está dentro de um corpo que limita a esse tipo de conhecimento. Aí já seria um passo além que aqui a gente não deve dar, até para não especular. Mas falando de tais pessoas, por serem desprovidas do espírito, elas possuem somente a mente natural. Entendeu? Elas só possuem a mente natural, elas não têm a capacidade de receber as coisas do espírito. Porque as coisas do espírito são para ser discernidas espiritualmente. Mas se aquele vaso, né, é um vaso de desonra, ele não é provido de espírito. Então, ele não tem a mente de Cristo. Ele só tem a mente da razão, a mente natural. Você e eu temos as duas mentes. Por isso é que você tem uma peleja aí tremenda, essa briga aí dentro de você. Você tem a mente natural por causa do corpo natural. Mas você, por ter o Espírito de Deus, Deus mora aí, Colossenses 1:27, né? Você tem a mente de Cristo também. Então você tem duas identidades, duas naturezas. E essas naturezas são opostas, porque a natureza animal sempre e sempre será contra a natureza espiritual. Então tem essa briga aí. Agora, a pessoa que não é provida de espírito, ela é uma pessoa comum e corrente, com cabeça, tronco e membros. Pode ser até bonita fisicamente, aquele cara bonitão e tal, né? Ali paga suas contas em dia, não fala palavrão, sabe? Casado com uma pessoa só há 100 anos, ali, nunca se divorciou nem uma vez, nem nada e tal. Mas isso não tem nada a ver com a pessoa ser espiritual ou somente natural. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode ser uma pessoa muito bem comportada, mas que não seja provida do Espírito. E pode ser uma pessoa muito mal comportada e tem o Espírito, assim como aquele ladrão lá na cruz, na crucificação. Entendeu? Então, uma pessoa que não é provida do Espírito só tem a mente natural, a elas é impossível transferir o poder de Deus. Por quê? Porque o Evangelho se revela por fé. O que diz Romanos mesmo, né? É Romanos, né, que diz isso aqui? O Evangelho, no Evangelho, a justiça de Deus se revela por fé e para fé. Não é isso? É isso mesmo aqui, ó. Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tem que crer. E para crer tem que estar provido do Espírito. Né? Porque no Evangelho a justiça de Deus se revela por fé e para fé, como está escrito. O justo viverá somente pela fé. Como é que uma pessoa que não é provida do Espírito vai viver pela fé? Se o dom da fé, ele é depositado na mente espiritual. Entendeu? Então, por isso é que essa ministração, ela separa. Vai chegar um momento que ela vai separar, porque a pessoa que não é provida do Espírito, ela não suporta ficar ouvindo dessa maneira essas palavras. Ela não suporta, ela vai rechaçar, ela vai buscar outras coisas.
vai buscar outros apoios, outros adereços de fé, como diz na religião. O que é um adereço de fé? É um santinho, né? É uma correntinha no pulso do Senhor do Bonfim, é uma vela, é um copo d'água, é uma estátua naquele cantinho ali da casa da pessoa. É algo que ela possa tocar, né? É algo que ela possa tocar para ela poder fazer uma ligação com aquilo que ela chama de fé. Que isso vai totalmente contra a definição de fé. Ora, fé é a certeza daquilo que você não vê, a convicção daquilo que você espera. Então eu não posso buscar um santinho para botar na minha carteira, para eu lembrar sempre da minha fé. Eu não posso buscar uma imagem, colocar aquela imagem ali para eu lembrar sempre da minha fé. Assim também como outros adereços de fé que a religião usa, porque isso seria uma religião, aí comum e corrente, como qualquer outra, não é verdade? Então, o poder de Deus, ele é transferido para aquele que tem o receptor, para aquele que tem capacidade de receber essa transferência. E essa capacidade, ela não vem de mim nem de você. Essa capacidade veio de Deus. Se a pessoa tem, tem. Se a pessoa não tem como enxertar agora. Ela não vai ter jamais, porque isso é desde antes da fundação do mundo, que é dado para cada um. Isso é como um rádio. Por aqui eu gosto de rádio. Isso é como um rádio. Você tem um aparelho de rádio na tua casa? Tem. A gente chama de rádio, né? Mas, na verdade, o nome correto seria um receptor de ondas de rádio. Se você tem um receptor de rádio na tua casa, você tem capacidade de receber aquilo que está sendo emitido por aquela estação de rádio. Aí você sintoniza e vai ouvir aquela estação de rádio, o que ela está transmitindo para você. Agora, a pessoa que não tem um receptor de rádio, ela jamais terá a capacidade de ouvir alguma estação de rádio. Porque para isso ela precisa ter um receptor de rádio. E nesse aspecto eu comparo ao espírito. Aquele que não tem espírito, ele não vai entender nada, isso vai passar batido para ele ou para ela e vai ficar por isso mesmo, entendeu? Por isso é que eu digo que quando eu falo assim, olha, essa ministração é para pessoas especiais. A tua especialidade está em que você tem o espírito, em que você tem a capacidade de receber essa transferência do poder de Deus para a tua vida, né? Por quê? Porque a coisa não acabou em Romanos 9, 21, a coisa segue e fica mais bonito ainda a cada vez que continua, a cada momento que segue, porque eu li até o 22 e agora eu vou ler o 23 para você se identificar aqui. Diz assim, e para fazer notórias as riquezas da sua glória, preste atenção nessas palavras, porque você não é qualquer um, você não é qualquer uma para ouvir essas palavras e passar batido. Você tem que mastigar muito bem cada uma dessas palavras. E para fazer notórias, para fazer com que se note, tá bom? Para fazer com que se perceba, tá? As riquezas da sua glória. Olha só a intenção. As mostrou para com os vasos de misericórdia. Quer dizer que ele separou vasos distintos para manifestações diferentes, né? Vaso de misericórdia, que ele preparou de antemão para a glória, aos quais também chamou, isto é, a nós, não só dos judeus, senão também dos gentios. E aqui termina a grande frase, que são esses versos a partir do 21. Termina no 24 essa pergunta. Ele diz assim, agora eu posso ler direto. Diz assim, ó, ou não tem poder o oleiro sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso
para uma coisa e outro vaso para outra coisa? E quê? Ou seja, o que você tem com isso? Se Deus, querendo mostrar sua ira e para fazer notório, que se note, seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, e para fazer notórias as riquezas da sua glória as mostrou para com os vasos de misericórdia, que ele preparou desde antes para a glória, aos quais também chamou, isto é, a nós, não só dos judeus, mas também dos gentios? Isso é uma pergunta. Ele está fazendo aquilo. Você não acha que Deus tem poder para fazer o que quer com as maçãs que ele plantou? Vamos supor, um plantador de maçã, ele plantou uma macieira ou várias macieiras, e essas macieiras deram fruto, e ele colheu essas maçãs, e aí tinha 100 maçãs, tinha 300 maçãs. Tá aí, 300 maçãs. Depois que ele colheu aquelas maçãs, aí ele separou 100 maçãs para fazer uma torta, para fazer um bolo gigantesco. 100 maçãs. De quem é a plantação da macieira? Do plantador. Então, de quem são as maçãs? Do plantador. E das 300 maçãs que ele colheu, quem é o dono dessas 300 maçãs? Aquele que plantou. E por que ele resolveu escolher só 100? O problema é dele. Entendeu? Ele tinha 300. Ele pegou 100 e resolveu fazer um plano com essas 100. E diz até que um dia teve uma que caiu da mesa, ele contou, tinha 99, aí ele, peraí, está faltando uma maçã aqui. Ele foi buscar até encontrar, porque o número dele é exato, 100. Ele escolheu as 100 maçãs. É o que Paulo está dizendo aqui. Ou será que o plantador não tem poder para fazer o que quiser com as maçãs dele? As outras maçãs ele largou para lá. Entendeu? Por quê? Porque a maçã é dele. Ele faz o que ele quer com a maçã. E graças a Deus eu e você estamos dentro desse grupo de 100 que ele escolheu. Tá bom? A essas maçãs são as que eu me dirijo hoje, às quais eu me dedico a falar essa palavra para que você possa renovar a tua mente e transformar a tua vida. Eu quero agradecer a você que me suportou até aqui, declaro você reinando em vida e pense nas frases que eu te disse no início desse programa, para que 2023 realmente te dê os resultados que você espera. Você tem que ter atitude diferente. Tá bom, abençoado? Então, se você deseja prosperidade manifestada na tua vida, você precisa semear. Talvez você, ano passado, não tenha semeado. E eu não quero falar isso. Eu quero agradecer a todos vocês que têm semeado aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, né? E sempre há momento de começar a semear. Agora na tua tela está aparecendo os nossos códigos Pix para você enviar a tua semente agora. Esse é o momento de você enviar a tua semente. Não importa o dia da semana que seja hoje. Por exemplo, como estamos ao vivo hoje é domingo, dia 8 de janeiro de 2023. Verdade? O mês está começando. É uma excelente oportunidade para você enviar a tua semente, para que se manifeste nos próximos dias a tua colheita. E eu declaro para você que já vem semeando em todo esse tempo, né, aqui no ministério, a tua colheita manifestada hoje na tua vida. Portanto, aí estão os nossos códigos Pix. Declaro você reinando em vida. Muito agradecido a todos vocês que compartilham essas ministrações. Peço a você que se inscreva no canal, se ainda não está inscrito, e que me ajude a fazer essa palavra correr. Terça-feira a gente volta com outro interessante tema, transferindo um pouco mais do poder de Deus para todos aqueles que tiverem essa receptividade. Tudo isso eu compartilho contigo
para que você renove sua mente e transforme sua vida. Até a próxima. Abençoados. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.